Glória a Deus. Manhã maravilhosa, não é, amados? Manhã que o Senhor nos deu. Louvamos a Deus pela vida da Paola, pela vida de toda a sua casa, né? Sua família, toda a parentela, povo bonito, né? Nada como nós começarmos um mês dessa maneira, né? Consagrando uma vida ao Senhor Jesus. Amados, nós estamos começando, como foi dito, você sabe que a cada mês temos um tema que está ali naquele banner na entrada. E esse mês de agosto, o nosso tema é conquista. Conquista. Será um tempo para conquista. E nós somos, no Senhor, nós somos conquistadores. E eu creio que vamos conquistar muitas coisas para Deus. E eu creio que na tua vida também, você necessita de conquista em áreas da tua vida. Conquistar. Conquistar. E hoje nós estamos começando o mês. E a primeira palavra dentro desse tema conquista, eu quero que ela vá totalmente contra essa teologia da prosperidade, que ensina um ufanismo, um sensacionalismo. Quando a gente fala assim, conquista, talvez seja essa uma das palavras que mais nos lembra esse tipo de entendimento, esse tipo de teologia, que é conquista, somos conquistadores de tudo, como se fosse uma coisa assim, sensacionalista, ufanista. Nós somos sim conquistadores de tudo. Nós nascemos para conquistar. Quem gosta aqui de perder? Tem alguém aqui que gosta de perder? Perder naquilo que está realizando, perder dentro da sua casa, perder dentro do seu trabalho, derrota, fracasso. Quando eu falo assim, perder, derrota, fracasso, não são palavras agradáveis, concorda? Você concorda? Você não gosta disso, gosta? Agora falar assim, conquistar, vitória, alcançar, prevalecer, prosperar, são palavras boas, não são? Moços, irmãos, não estão dialogando comigo. Ô, glória! Eu sei que eu estou falando óbvio, mas a minha pergunta não é retórica, queridos. Eu gostaria que você respondesse. Quando você fala prosperar, vitória, alcançar, conquistar, isso é bom, não é? Isso. Pronto. É verdade, isso é muito bom. Talvez eu diria que o problema não está em falar de vitória, de conquista. Talvez a grande questão está no como. Talvez a grande questão está no qual é o caminho que eu devo então percorrer para alcançar. Talvez a grande questão esteja aí. Quando falamos nessa teologia da prosperidade, é uma teologia, se fala de conquista, isso é bom. Se fala de prosperidade, isso é maravilhoso. Se fala de saúde, de vida financeira com êxito, isso é muito bom. Mas talvez o problema dessa teologia é que o caminho é muito fácil.
caminho é muito baseado em fórmulas mágicas. Se você fizer as 7 não sei o que, você vai alcançar. Se você trouxer aqui o dinheiro, tal valor, você vai conquistar. E aí o povo que está querendo o que é bom, e todos nós queremos o que é bom, então eles já cumprem aquilo que é recomendado. Aí eles fazem a tal das 7 não sei o quê. E aí eles tiram o dinheiro, tira do que não tem para dar, porque desejam tanto ter uma vida melhor. Não há problema em ter uma vida melhor. O nosso Deus quer que tenhamos uma vida. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Amém? Nós estamos à mesa, e a figura de mesa na Bíblia nunca é uma coisa escassa, pobre, vazia. É sempre abundância, abundância e abundância. Que tem que falar até dessa maneira, assim, entendeu? Tem que falar de maneira abundante, chega a abundar. Oh, glória! Então Deus é um Deus disso, amados. Mas eu creio que o que a palavra quer nos ensinar é qual é o caminho, Senhor. Eu queria ler com vocês, então, o Salmo 40, o versículo 4 do Salmo 40. O versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Na verdade, foi feita uma confissão aqui, no início, um pouco parecido com esse, Salmo 40, verso 4. Salmo 40, versículo 4 diz assim: Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Eu quero chamar a atenção da primeira parte desse versículo, que diz assim: Bem-aventurado o homem que faz do Senhor, obrigado. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Eu creio que você leu hoje aqui um salmo no início, né? 84, não, foi um outro salmo. Foi 84, não. E fizemos essa confissão aqui. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Queridos, bem-aventurado quer dizer feliz o homem que faz do Senhor a sua confiança. Amém? Eu estava procurando na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra vitória, conquista. Na verdade, a palavra conquista. E eu encontrei a palavra que tem a ver com conquista, que é a palavra prevalecer. Prevalecer, que é o mesmo que conquistar, prevalecer. E o verbo prevalecer na Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, é a palavra gavar, gavar, gavar. Gavar quer dizer prevalecer, ser poderoso, ter força, ser grande, que é o sentido de conquistar, gavar.
Esse é o verbo. É daí que vem uma palavra que talvez no meio evangélico é conhecida, que é a palavra Gibor. Já ouviu falar em Gibor? Gibor. Gibor. Gibor quer dizer homem poderoso. Gibor quer dizer homem poderoso. E aí nós chegamos no Salmo 40, verso 4, que acabamos de ler, que diz assim: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Essa palavra homem que está aí, homem, é a palavra gever. Gever. É interessante. Sabe por quê? Porque é interessante? É interessante. Não, mas é muito interessante, você vai ver. Na língua hebraica, existem outras palavras para homem. Existe uma palavra na língua hebraica para homem que é Adam. Adam. Daí que veio o nome de Adão. Existe uma palavra para homem que é Ish. Ish. E uma outra, Enosh. Mas a palavra usada aqui no Salmo 40, verso 4, não é nem Adam, nem Ish, nem Enosh, mas é a palavra Gever. Por que usou a palavra Gever? Porque Gever quer dizer, sabe o quê? O homem na sua maior potência. Por isso é que Gibor quer dizer homem poderoso. Então, Gever quer dizer homem no seu máximo. Homem na sua capacidade maior. Homem no seu... Quando eu falo homem aqui, entenda, não é homem masculino, mas homem, ser humano. A Bíblia quer dizer aqui, o ser humano no seu auge. Você entende isso? Na sua maior capacidade, no ápice, o homem no ápice da sua força, seja ela física, seja ela mental, psicológica, espiritual, financeira. O homem no seu máximo seria um Superman. E esse texto aqui contraria o pensamento desse século. Porque o pensamento desse século é alimentado pelo super-homem do filósofo Nietzsche. Esse século, ele é alimentado, todo esse século é alimentado por um dos profetas do ateísmo, chamado Friedrich Nietzsche, esse pensador alemão. E ele tem um livro falando sobre o homem demasiadamente humano, demasiadamente humano, onde ele fala sobre o homem na sua totalidade, na sua força. Mas ele fala do homem em sua força para mostrar a total inutilidade de Deus. Por isso, o Salmo 40, verso 4, vai nos dizer assim: bem-aventurado esse homem. Que homem? Esse homem no seu máximo, ele é feliz. Mas esse homem no seu máximo, ele só será feliz se ele fizer do Senhor a sua confiança. Amém, amados? Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. Isso é poderoso, viu? Amados, isso é... Oh, Senhor.
Queridos, nós somos muito influenciados nesse século por esse pensamento filosófico. E uma das formas que eu quero mostrar a você o quanto nós somos todos influenciados é o fato de você trabalha, luta, aí você fala assim, se não sou eu para fazer as coisas. Nós somos muito definidos, né, na nossa identidade por aquilo que fazemos, não é assim? Você não pergunta a uma pessoa, como vai você? Ele fala assim, ele fala o trabalho que o que você tem feito? Esse é o modo que a gente encontra as pessoas. O que você tem feito? Como vai a sua vida? Aí ele fala do trabalho que ele está realizando. Ou seja, sempre a resposta é o que ele está fazendo. Como se a pessoa fosse definida pelo que faz. E o que ele faz, é o que ele faz, na força do seu braço. Então, com isso, ele entende o quê? Ele entende que é ele que realiza. É ele quem faz. Logo, é ele que tem o poder. Por isso, nós, seres humanos, nós somos muito afetados por essa maneira de pensar. E o texto que acabamos de ler vai contra esse pensamento. O texto vai dizer assim, feliz esse homem na sua potência máxima, ele só é feliz. Gever. Esse Gever que está aqui, que é esse homem forte. Na verdade, ele só é bem-aventurado, ele só é feliz se ele fizer do Senhor sua confiança. Veja que essa mesma palavra para homem está num outro texto muito interessante do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Veja aí, abra a tua Bíblia aí, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Vai dizer assim, bendito, aqui não é bem-aventurado, aqui é também bendito, ou seja, abençoado o varão. A minha Bíblia diz varão. Varão é gever, é a mesma palavra para homem. Ou seja, abençoado é esse homem poderoso que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora veja o verso 8. Porque olha como será comparado esse homem. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Que coisa tremenda. Amados, a Bíblia é interessante nesse sentido, né, amados? Porque mostra que essa é a nossa condição real, a condição de todo ser humano. E qual é a condição? É assim, eu sou poderoso, eu em toda a minha potencialidade, eu só serei uma pessoa conquistadora, eu só serei uma pessoa que vou prevalecer, ou seja, eu só serei uma pessoa bendita, eu só serei uma pessoa bem-aventurada, feliz, se eu fizer do Senhor minha confiança
se eu confiar no Senhor, se a minha esperança é o Senhor. Isso vai contra tudo. Vai contra. Sabe por que vai contra? Porque a gente tem uma ideia que, à medida que a gente torna-se capaz de alguma coisa, menos dependente de Deus a gente vai se tornando. Olha como é que o entendimento da palavra de Deus é contrário à nossa maneira de pensar e de agir. Porque nossa maneira, muitas vezes, sabe qual é? É assim. Se eu não sei nada, eu dependo de Deus. Se eu não tenho nada, eu dependo de Deus. Se eu sou um fracasso, eu dependo de Deus. Agora, se eu já sei alguma coisa, se eu já começo a possuir alguma coisa, aí eu começo a depender menos de Deus. Essa é uma ideia absurda, insensata e tola, de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia está falando aqui agora para nós que Gever quer dizer esse homem conquistador, esse homem que prevalece, esse homem forte, ele só é bendito, ele só é feliz se ele confiar no Senhor. Se ele fizer do Senhor sua confiança. E amados, esse entendimento não é só no Antigo Testamento, não. Esse entendimento é em toda a Bíblia, no Novo Testamento também. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O que há de mais poderoso, o que há de mais conquistador, presta atenção no que eu vou dizer aqui. O que há de mais poderoso nessa terra, presta atenção. O que há de mais conquistador nessa terra, o que há de mais que prevaleceu nessa terra, porque não há nada igual a isso que eu vou falar, aconteceu no momento de total fraqueza. Fraqueza, morte e dependência total de Deus. Amados, o maior ato de conquista escrito na Bíblia e escrito na história da humanidade, o maior ato de conquista aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus estava na cruz do Calvário. E o que significava Jesus na cruz do Calvário? Significava que ali estava a morte, ali estava a humilhação, ali estava a fraqueza. Guarda essas três palavras. Ali estava a morte, ali estava a humilhação, ali estava a fraqueza. Porque um Deus que morre é um Deus que se sujeita à morte, é um Deus que se sujeita à humilhação e é um Deus que se sujeita à fraqueza. E, no entanto, ele é um Deus exaltado, no entanto, ele é um Deus vivo, no entanto, ele é um Deus todo-poderoso. Mas, ali na cruz, ele está em humilhação, em morte e em fraqueza. E é justamente porque, presta atenção nisso agora, e é justamente porque estava em morte, em humilhação e em fraqueza, que ali ele era o maior conquistador. Amém? Você entende isso? Amados, eu queria que você entendesse isso. Não vou pedir agora aqui que você tenha uma revelação disso,
mas eu queria inicialmente que você compreendesse isso. Eu queria ler com você primeiro aos Coríntios. Abra a tua Bíblia aí, lá no Novo Testamento. Primeiro aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 17. O apóstolo Paulo está chegando numa cidade grega, cidade de inteligência, sabedoria. Corinto é uma cidade grega. A Grécia é o berço, né? Assim chamado berço de toda essa filosofia, modo, entendimento da vida, compreensão do mundo e da realidade. No entanto, Paulo chega nessa cidade para pregar o evangelho, e veja o que ele vai escrever agora aqui. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Amado, eu queria que você compreendesse isso. Que o homem da Bíblia, o homem forte da Bíblia, o homem Gever, esse homem conquistador, ele é o homem que faz do Senhor a sua confiança. Se ele não fizer isso, amados, se ele não fizer isso, e confiar na sua própria força, confiar na sua própria cabeça, confiar na sua própria habilidade, confiar nos seus reais, confiar no apartamento onde está morando, confiar na comida em que está comendo, confiar no diretor da empresa, colocar sua confiança no novo governo que virá, confiar na poupança, confiar naquela previdência que está fazendo, colocar a confiança no pé de meia que está realizando, confiar no diploma que acabou de conseguir, achar que está numa profissão atual, moderna, então com isso é uma profissão que vai abrir logo as portas de emprego, confiar nisso. A Bíblia nos mostra, amados, que toda essa confiança é vã. A Bíblia diz no Salmo 33, versículos 16 e 17, que o rei é vão
é vão o rei confiar na força dos seus exércitos, porque a vitória não virá da força dos seus cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, amados, temos que fazer menção do nome do Senhor, porque a única confiança inabalável, que não decepciona, que não frustra, é confiar no Senhor. E é interessante como o entendimento da Bíblia chega no momento mais tremendo, que é a cruz do Calvário. Ali é o momento mais tremendo. Todo esse entendimento que estamos falando aqui chega na cruz. Porque na cruz que nós estamos vendo ali, conforme Paulo fala, é assim, olha, ali está a fraqueza de Deus, ali está a humilhação de Deus, ali está a morte de Deus. E aparentemente parece que tudo isso é destrutivo. Não, é justamente o contrário. É nisto que está a conquista. Na cruz do Calvário, ele conquistou a vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado e vitória sobre Satanás. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda. Ele conquista por causa, olha que coisa tremenda. Jesus Cristo cumpre a vontade de Deus, e ali, sendo fraco, ali, sendo morto, ali, sendo humilhado, eu pedi para vocês guardarem essas três palavras, né? Humilhação, morte e fraqueza. Então, ali na cruz, ele sendo humilhado, sendo morto, sendo fraco, ele conquista vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Ali ele quebra toda maldição contra as nossas vidas. Ali ele conquista a vida eterna. Meu Deus, quanta vitória! A maior vitória, a maior conquista é da cruz. É o que acontece na cruz. Agora veja o que ele faz então. Depois disso, como é que ele nos instrui? Então, rapidamente, vamos aprender como ele nos instrui. Primeiro, quanto à morte. Abra a tua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Esse é um dos ensinamentos mais fortes do Senhor Jesus. Você vai encontrar isso em Mateus 10, 39, em Marcos 8, 35, onde Jesus diz assim, olha, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele mostra então que a conquista da vida sobre a vida passa pela morte. Que teologia da prosperidade hoje gostaria de ouvir uma coisa dessa, né? Mas, no entanto, aqui está a mais tremenda prosperidade. Isso é prosperidade, isso é multiplicação. O grão de trigo para multiplicar, primeiro ele morre. Primeiro a casca tem que ser esmagada. Isso fala de quê?
Isso fala de a nossa vida. Não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para Ele, para aquele que nos criou e para aquele que nos salvou e para aquele que nos comprou. Segunda coisa, humilhação. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Lucas 18, 14. Diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O Senhor Jesus, então, está nos ensinando aqui que quando eu me humilho, eu sou exaltado. Mas quando eu me exalto, eu sou humilhado. E, amados, humilhação foi a experiência que ele teve na cruz. E na cruz ele teve a maior conquista. E humilhação na Bíblia, queridos, humilhado, entenda bem humilhado de acordo com o entendimento da Bíblia. Humilhado é assim, olha, humilhado é reconheça exatamente você como você exatamente é. Isso é humilhado. E eu vou dizer, amados, queridos, cada um que está aqui nesse lugar, me diga, você não já se encontrou em tantas situações em que você se viu uma pessoa limitada, não saber o que fazer, não saber para onde ir? Amados, muitas vezes tem até um diploma na parede. Quantas pessoas hoje, queridas, quantos formados, diplomados, ou seja, gente de potência máxima, está entendendo? Gente de grande capacidade, mas se encontra, queridos, em limites na área da saúde. A pessoa é até médico, ele é até médico, mas ele não consegue se curar. Empresários prósperos, poderosos, e dentro de casa, uma família quebrada, desestruturada. Pessoas que administram 10 mil funcionários, mas não conseguem administrar o filho dentro de casa. Situações e mais situações que mostram a condição humana. E qual é a condição humana? Amados, esse querido que eu citei aqui, Friedrich Nietzsche, morreu de sífilis. Louco, morreu segregado, recolhido, louco da cabeça, insano. Eu admiro Nietzsche. Não diz respeito, não estou desonrando ele aqui não. Estou apenas dizendo assim, gente! Valha-me Deus! Uns super-homens horrorosos que nós somos. Que por mais que tenhamos essas capacidades, que temos mesmo, que tenhamos essas habilidades, que temos mesmo. Mas agora eu vou usar a minha habilidade, a minha capacidade, como forma de orgulho, de arrogância, de empáfia. Cala-te, homem! Volta ao teu lugar de humilhação. Reconheça que tu vieste do pó. Sinta o cheiro de terra no teu corpo, porque de terra foste formado. Isso é humilhação.
É chegar assim e falar: Senhor, eu sei tudo, mas diante de ti eu sou uma nhaca. Sei nada. Sei nada. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que é todas as coisas esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se na forma humana, foi obediente até a cruz, desgraçada cruz, subiu ao madeiro, feito uma corja na cruz. O Deus Criador estava ali na cruz, feito uma doença, alguém fedido, terrível na cruz. E foi assim que ele conquistou. Foi assim que ele teve vitória. Isso é teologia da prosperidade. Aleluia! Então o que cabe a nós? Cabe a nós isso aqui. Aquele que se humilhar, será exaltado. E por último, fraqueza. Abra a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Perdoa aqui a minha emoção, meus irmãos. É porque eu... Segundo aos Coríntios 12, versos 9 e 10. Diz assim: e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amados, isso só é possível por causa da cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, aquele que é todo-poderoso se fez fraco. E porque ele se fez fraco, é que ele alcançou a vitória. É que ele conquistou. Por isso é que o texto diz: quando estou fraco, então é que sou forte. Amados, diante de tudo isso que falamos aqui, o homem Gever, o homem, sabe, poderoso da Bíblia, é aquele que faz do Senhor a sua confiança. Diante do que falamos aqui sobre a cruz do Calvário, nos ensina a maior conquista. É a conquista de o homem Gever, o homem poderoso. Ele só é poderoso quando ele morre, quando ele se humilha e quando ele está fraco. Diante disso, eu gostaria muito que nós agora, aqui nas mesas, pudéssemos fazer uma única coisa. Hoje eu gostaria de recomendar a você, nós temos as mesas aqui, uma oportunidade tremenda que a gente usa nessas mesas para compartilhar. Mas eu gostaria que hoje, diante de tudo que acabamos de ouvir, não poderia terminar de outra maneira, creio eu, senão em oração. Amém? Em oração. Sabe por quê? Porque, queridos, quando nós vamos orar, nós estamos praticando tudo isso que acabamos de ouvir. Você sabia disso? Porque quando vamos orar, a gente está fazendo o quê? A gente está morrendo para nós mesmos, porque nós queremos a vontade do Senhor. Nós estamos nos humilhando, porque nós reconhecemos a nossa condição de gente limitada. E nós estamos também em fraqueza,
Porque nós reconhecemos que, queridos, o que podemos fazer agora, 11h30 da manhã? Essa situação aí na tua vida que está precisando de mudança, o que poderá ser feito 11h30 da manhã por essa situação? Temos que agir agora em fraqueza diante dessa situação, em humilhação. E a melhor maneira é orando, concorda? Então vamos orar. Então eu gostaria nós temos um tempo agora aqui para oração, eu gostaria assim, tem algo no teu coração que está realmente lhe incomodando? Tem um pedido de oração aí? Que tem mostrado o quanto limitado você é? Você tem visto que você não pode fazer nada nessa situação? Mas você quer ser um conquistador. Então, fale para o facilitador da mesa aí. Fale para ele, olha, eu queria que a gente orasse por esse assunto aqui na minha vida. Se você tem a liberdade de compartilhar o seu pedido, agora é o momento de você compartilhar, tá bom? E vamos orar. Eu gostaria que a gente não conversasse sobre nada agora, mas que nós nos envolvêssemos em oração, porque só nos resta orar diante dessa palavra, em nome de Jesus. Haja conquista na tua mesa agora, porque é o Senhor quem vai trazer a conquista. Essa peleja não é sua, essa batalha é de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.